ser gravadas e depois. Ótimo. Eu me sinto sempre uma agente do KGB quando eu ouço essa frase. Parece que começou uma coisa muito secreta acontecendo, enfim. É, A gente vai gravar essas aulas e depois elas estão disponíveis no YouTube do Ela. E a gente vai mandar nos grupos, nos e-mails, a gente vai todo mundo receber. A gente vai passar também agora, no meio e no fim, uma lista de presença. É muito importante que vocês respondam a lista de presença. É um link, vocês vão clicar, vão escrever o nome e CPF de vocês. É só isso. Essa lista de presença, ela é para garantir que a gente tem um controle assim de quem está vindo nas aulas e tal. Inclusive, você que está assistindo essa aula depois, pode pedir o link que a gente vai mandar para vocês marcarem presença na aula também, tá? É, E acho que era isso os avisos principais, certo? Vocês, daqui para frente, quem vai mediar é a Ju. Ju, dá um tchauzinho para as pessoas verem quem é. Eu vou só, antes de passar a bola para a Ju, falar que além de mim, do ela, temos aqui, para mim, ela tá do meu lado aqui, ó, mas não sei onde ela tá para vocês. A Isis Maria, Isis Mariah, dá um oizinho, Mariah. A Isis, ela é gestora do Ela. Ela é uma das gestoras desse projeto com a gente também de formação de lideranças de mulheres. Ela está aqui numa função técnica, mas fiquem de olho, a Isis Maria é muito importante. E outra pessoa que está aqui da equipe do Ela é a Liege, que ela está nas redes sociais do nosso projeto, se Liege dá um tchauzinho. Então temos nós três aqui, somos as pessoas que estamos de olho em vocês aqui, ó. Estamos de olho. Eu vou passar aqui a palavra para a Ju, para ela conduzir o restante. Bom dia, meninas. Dou aula pra gente. Ah, o teto da nossa aula é de 2 horas, tá? Mas é isso, vamos controlar isso certinho. Beijo! Bom dia, gente. Estou muito nervosa. A Adriane fala super bem, né? Vou tentar ser breve para a gente ouvir as nossas convidadas. Mas estou nervosa porque estou muito feliz. Vou me apresentar, então. Eu sou Juliana Cambaúva, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou formada há 20 e poucos anos e tenho uma trajetória, né, dentro da psicoterapia, mas também em trabalhos em instituições, né, diversas. E um pouco por conta desse histórico é que eu aceitei o convite, né, da causa para ajudar a montar a estrutura do trabalho de ajuda psicológica, né? A gente está já formamos a parte de triagem, equipe de triagem, a equipe de plantão, estamos implementando agora a psicoterapia em grupo e mês que vem psicoterapia breve, os atendimentos individuais. Estou representando aqui as coordenadoras, então, que não estão podendo vir. Eu tenho mais duas psis aqui me ajudando a dar conta desse projeto que ficou lindo, muito grande, muito potente e muito trabalho pela frente, né? Então, parte da minha alegria é poder ter articulado, né? Então, eu convidei as instituições para fazerem parte do aulão, o Movimento Atreva-se e a Cala Mulher, que vão dar sequência nesses 4 aulões. Estou muito feliz de poder ter sido essa ponte, mas também de poder oferecer, seja para o vídeo, para quem for acompanhar depois, seja para quem está aqui online. Para mim é uma confluência de saberes muito importantes para a prática psicológica, né? Mas também para o nosso trabalho multidisciplinar. Né? Para nós feministas é sobre estar em rede, porque a gente não vai conseguir fazer isso sozinha, né? Então, nossa, estou muito feliz, agradeço a presença das psis voluntárias que estão aqui e estamos chegando perto aí de se integrar também com as advogadas, então já vou dando um oi para vocês também, tá bom? Então é isso, vamos lá. Nicole Alessandra, do Movimento Atreva-se. Estou muito feliz, acredito muito no trabalho delas. É divertido, é atual, é inteligente, é empírico, é muitas coisas que são inspiradoras para o nosso trabalho aqui de voluntariado que a gente também está construindo, né? Então, estou feliz de poder. É um trabalho que eu acredito, né? Que eu acompanho há 3 anos já. E quero agradecer a parceria das meninas, né? Conheço a Nicole, minha vizinha, a Ale veio no pacote, é um trabalho que eu acredito muito, e vou deixar elas se introduzirem então aí para vocês, tá bom? Estou por aqui, atenta,
e vamos nessa. Temos mais três encontros, então, só para deixar registrado o convite. Ju, obrigada, obrigada, turma. Que delícia estar aqui. Casa cheia, dá uma alegria. Falei para as meninas ontem, parece que eu nunca fiz, estou nervosa, a gente vai ficando assim. Mas daqui a pouco acostuma. Queria pedir para vocês, quem pode deixar a carinha aí, que para a gente é gostoso saber se está causando, como é que está chegando em vocês, né? Se der, se não der, também não tem problema. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e encaracolados, eu uso óculos. Atrás de mim está a minha casa, a minha salinha. Estou com uma blusa regata vermelha e um colar que eu trouxe da Amazônia, belíssimo. Eu sou Nicole Aum, ativista feminista pelo movimento Atreva-se, que é um movimento antipatriarcal e anticapitalista, e a gente trabalha principalmente em escolas públicas a partir de financiamento coletivo. Vou fazer essa apresentação rapidinha, queria que a Alê se apresentasse, aí eu pensei em contar a história do Atreva-se para vocês, explicar por que a gente faz o que a gente faz e como que a gente chega nas princesas, tá bom? Vocês podem ir mandando perguntas aqui para a gente, tem coisas que eu consigo responder na hora, tem coisas que a Ju depois vai abrir, e se não também a gente, enfim, entra em contato com a gente, acompanharem no Instagram, qualquer coisa a gente é bem acessível, se não der tempo aqui, a gente conversa por lá, tá bom? Lê, manda abraço. Bom dia. Qual falou muita verdade, né? Ver a casa cheia, a gente sempre fica com uma sensação, meu Deus, quanta gente! Mas só de ouvir, né? Ouvir Ju, a Trid falando o quanto que essas redes e como a gente vai se dividindo e ao mesmo tempo se completando, a gente vai ficando mais sossegada, né? Vai se ajeitando. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos médios, enrolados, estou com uma camiseta preta e estou numa parede de fundo azul, azulona. Eu estou morando em São Paulo, tenho morado lá um ano e pouco, e isso mudou muita coisa também por conta de estar mais ainda próximo às atividades do Movimento Atreva-se, né? A escola pública é um lugar onde a gente se sente bastante em casa. E literalmente em casa, com felicidades e tristezas. Tudo que compõe a casa. Tudo que compõe. Eu sou terapeuta ocupacional e terapeuta de família já há um tempão, terapeuta de família, de grupo, e a minha entrada sempre foi pela comunidade, né? Eu saio da universidade e já caio na comunidade, aqui ainda em Sorocaba, dentro dos espaços públicos, CRAS, CREAS, e, e de início eu já faço um paralelo, né? Eu sempre gosto de estar com alguém, aí vou chamando algumas pessoas, fui chamando algumas pessoas para trabalhar comigo, e nesse lugar eu encontro Nicole e Nicole, nos encontramos. E aí a gente começa também um trabalho lá atrás, de muito tempo mesmo, mais de 10 anos, dentro dos espaços públicos com a comunidade. E aí é mulheres, adolescentes, sempre nessa pauta de como está o cotidiano, quais são as alterações possíveis dentro de uma discussão de grupo, né? E a gente começa aí, e depois disso a gente transita por muitos lugares, e eu chego no movimento Atreva-se, e, e hoje eu me entendo como uma ativista feminista, antipatriarcal, anticapitalista, que faz uso das ferramentas junto, né, com a Atreva-se, constrói essas ferramentas para a gente poder abrir brecha nessa prática que é tão violenta do patriarcado. Então, é isso. Estamos para 2 aulas e vai ser bem importante estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Vou contar para vocês da onde surge o Atreva-se. O Atreva-se começa em 2000. Eu acho bonitinho quando a Alessandra fala 10 anos atrás, parece aquele pessoal que acha que 20 anos atrás é anos 80, sabe? Porque 10 anos atrás a gente começou o Atreva-se. Então a gente se encontrou ainda, né? muito antes que 10 anos atrás. Mas o Atreva-se começa efetivamente em 2015,
porque a gente recebe uma notícia em São Paulo de que estava sendo aberto em São Paulo uma filial de uma escola de princesas. E essa escola de princesas, eu não sei se ela existe ainda, mas ela existia ali na Avenida Indianópolis, branca, dourada e rosa, com flâmulas, assim, uma coisa do inferno. E aí isso virou um movimento, a minha irmã me manda, a minha irmã está aqui, a Ria 1, me manda, dizendo, Nicole, você viu isso? Eu estava com a minha filha recém-nascida no colo, minha filha tem 9 anos, e deu um pânico, assim, eu falei, gente, mas o que está acontecendo no mundo, né? Mal sabia eu, né, gente, que o inferno, assim, que o fim do mundo ainda estava para acontecer. Mas a gente ali gerou um super mal-estar, assim, de tentar entender por que que uma escola de princesas fazia tanto sentido em 2015, e já estava plantado ali na gente a história da princesa, mas a gente vai chegar nas princesas muitos anos depois. E aí teve um grupo que se organizou por WhatsApp primeiro para tentar pensar uma resposta, mesmo que fosse no campo subjetivo, a essa escola de princesas, né? Eu comecei a entrar, eu tenho uma curiosidade mórbida por essas coisas, comecei a fuçar, estava num puerpério, que não é fácil para ninguém, né, gente? Quem, assim, aquele momento que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu entrei e vi uma matéria de uma mãe que tinha inscrito a criança dela nessa escola, para ela tentar aprender a se comportar como mulher, sabe-se lá o que isso significa. A grade era para você saber botar uma boa, fazer uma cama, botar a mesa, saber quais são as flores da estação, coisas nesse sentido. E aí eu vi essa mãe, que eu não lembro exatamente as palavras dela, o que ela disse, mas o que ficou para mim do que ela disse foi que se a filha dela aprendesse a se comportar como mulher e se isso trouxesse a ela menos violências do que ela passou, que aquilo estava valendo. E aí eu me lembro de uma sensação de abismo, assim, que eu caí, que eu falei, eu estava pronta para derrubar essa mãe, eu estava pronta para dizer, onde já se viu, que absurdo, lá, e eu falei, ó, até hoje, gente, faz 9 anos, até hoje eu fico arrepiada, eu arrepio de ódio, viu, gente? Depois tem umas que é de alegria, mas a maioria das vezes é de ódio. E aí eu caí num puta abismo, falei, meu, tem um buraco muito fundo que eu não estou conseguindo tocar, e eu quero muito chegar nesse buraco, quero tocar esse buraco. E aí a gente começou a se organizar em grupos, o grupo de São Paulo começou a se juntar com uma ideia de dar uma resposta àquilo. Eu não conhecia as pessoas, ninguém se conhecia entre si. A Maria Carolina está aqui, que é uma das pessoas que começou a treinar comigo lá atrás. E aí a gente falou, meu, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma roda de literatura, vamos fazer, vamos criar uma escola de antiprincesas, um pouco no molde que acontecia no Chile, não sei como é que é isso hoje em dia no Chile, mas o Chile tinha uma política de gênero muito à frente da nossa, e tinha um desprincesamento que estava dentro da grade escolar, né? Então as crianças passavam por essa experiência. Oi, Kai, que bom que ela tá aí. E aí a gente falou assim, então a primeira ideia foi criar uma escola de antiprincesas. E eu falei, putz, acho que não é isso, né? Porque como é que a gente vai fazer? A gente vai ter inscritos, a gente vai ter bolsa, a gente vai fazer formatura, vão ser 30 por mês, vai ter salário, tem que contratar as pessoas, no final do ano faz formatura. Aquilo não fez muito sentido para mim, porque no meu entendimento, ainda muito raso, eu entendia já que o patriarcado e o capitalismo não, é um match que eles não se desgrudam, né? Então, como é que eu faria algo antipatriarcal que usasse as lógicas do capital, né? Falei, isso me parece que não é um bom caminho. Até porque a gente não se conhecia, aquelas pessoas, eu falei, gente, mas a gente não sabe nem o sobrenome uma da outra, a gente vai ser sócia, né? Me deu uma sensação um pouco estranha, eu falei, eu acho que não é isso. Então vamos pensar espaços e tal. E aí a primeira ideia que a gente teve foi fazer uma roda de leitura. Tinha uma pessoa que estava com a gente, que é a KT Rino, que é uma querida, que faz mediação de leitura já há muito tempo.
E ela falou, meu, vamos fazer isso nos parques e tal. E aí a gente foi para os parques, o primeiro encontro foi um sucesso, porque a Samara Filippo estava com a gente. Samara, super boa gente, atriz, já famosa, muito famosa, né? Ainda famosa, e lotou de adolescente. E eu, ingenuamente, falei, gente, que maravilha, a gente leva livro para o parque e lota de adolescente, é isso que nós vamos fazer toda semana, eu quero. E aí a Samara falou, não, mas é que a semana que vem eu não vou poder vir e tal. E eu falei assim, não, não tem problema. Daí uma falou assim, Nicole, mas você acha que a turma parou lá por causa do livro? Eu falei, ixi, acho que não. Então vamos ter que reformular para a gente não precisar de uma estrela, né? De uma pessoa muito famosa a cada semana que a gente vai se encontrar. Onde que a gente vai fazer isso? Ah, vamos fazer nas escolas. Tá bom, vamos fazer nas escolas. Nós vamos fazer o quê nas escolas? Né? Eu vim do teatro, faço teatro desde muito nova, desde os 13 anos. Falei, meu, a gente vai fazer palestra, puta saco, né? Falei, não lembro eu, adolescente, a última palestra que eu assisti, que eu achei, nossa, essa aí mudou minha vida, assim. Falei, acho que não, acho que palestra não é uma boa ideia. O que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer um jogo. E aí a gente criou o primeiro jogo, que se chama Nomear para Combater, que é um jogo, na semana que vem a gente vai falar especificamente dos jogos, mas vou dar só um rapidão aqui para poder situar. E aí, esse jogo é um jogo de personagens, ambientes e situações. A gente divide os adolescentes em grupos, cada grupo pega 3 cartinhas de cada montinho desses e precisa escolher 5 cartas e contar uma história que revele o machismo. Aí a gente fala sobre isso, aquelas histórias são machistas, não são machistas, podiam ter acontecido, não podiam ter acontecido, blá, blá, blá. E depois a gente pede para eles criarem uma história de combate ao machismo. E é aí que tudo começa. Quando a gente percebe que é muito difícil, né? Teve uma menina em Porto Alegre, desculpa, que a gente foi fazer um jogo lá e eu perguntei qual a história é mais fácil de contar, a primeira ou a segunda? E a menina falou, a primeira, lógico. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque a primeira a gente lembra e a segunda a gente tem que inventar. Falei, nossa, isso é a descrição perfeita, né, do que nós estamos vivendo como um espaço de violência cotidiana. E aí, o que a gente foi entendendo? A Lê já veio para o jogo comigo, a gente começou a fazer muitas e muitas escolas, e a gente foi entendendo que a gente precisava traduzir, transpor, mais do que traduzir, transpor conceitos que são muito cabeçudos, muito complexos do pensamento feminista para aquele cotidiano, que os adolescentes tinham que entender ali, né? Naquele momento, os adolescentes tinham que entender o que a gente estava fazendo. E aí, a gente começou a criar possibilidades de fazer com que isso acontecesse. E aí, uma das coisas que a gente chegou foi tentar descrever, tornar palpável uma manifestação de poder, porque a gente entende que o patriarcado, que a questão de gênero é uma das dimensões de opressão do patriarcado, né? O patriarcado é sobre poder. Então, como é que a gente ia traduzir isso? Como é que a gente ia dizer isso? Em que lugar? Né? Como é que a gente ia começar? Lê, qualquer coisa você me grita aí. E aí, vocês também, viu, gente? Se eu atravessar, sair... A gente tem um combinado sempre com os adolescentes que pode não concordar, o que não pode é não entender. Então, se não entender alguma coisa, grita que a gente volta. E aí a gente começou a fazer uma brincadeira com eles que era para tentar tornar palpável o que a gente chamava de poder, né? O que era que a gente chamava de poder. E aí a gente vai fazendo uma pergunta que é, quando você pensa em física, em quem que você pensa? Se vocês quiserem colocar aqui no chat, pode colocar, um momento interativo da nossa conversa. Então, quando a gente pensa em física, sei lá, pensa no Einstein. Quando a gente pensa em biologia, pensa no Darwin. Quando a gente pensa em psicanálise, pensa no Freud. Quando a gente pensa em consciente coletivo, no Jung. Quando pensa em música brasileira, Chico Buarque. Quando pensa em literatura, Dostoiévski. Em poesia, Drummond. E por aí vamos. E tudo que a gente conta, né? Tudo que a gente levanta, a primeira pessoa que representa esse saber é um homem branco. É só um homem branco? Não, é um homem branco, adulto, cisgênero, heterossexual, se não rico e influente, considerado capaz. Então a gente chegou nisso que a gente chama de 7 signos de poder. O que significa isso? Que quanto mais trânsito, quanto mais signos de poder você carregar no seu corpo,
mais trânsito social você tem, independente do seu caráter, independente da sua história, independente da sua infância, independente do seu coração, independente do dinheiro que você doa, independente. Quanto mais signos sociais você tiver no seu corpo, mais trânsito social você tem. E aí a gente foi criando meios de explicar isso, né? Uma das maneiras que a gente achou de explicar isso é usando o Foucault, ou o que a gente entendeu do que o Foucault falou, né? Porque vai saber o que o Foucault falou, mas o que a gente entendeu do que o Foucault falou é quando ele fala do corpo político, do corpo poder, né? E ele usa esse termo quando ele vai falar do Papa. Vocês se lembram disso? Alguém leu aqui? Se eu falar alguma bobagem, é o que temos para hoje, tá? Mas, se tiver alguém especialista no cara e tal, desculpa nós. Para a gente é só o que vai servindo para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? E aí o que ele vai falar? Ele fala, olha, tem uma figura que representa o poder da igreja. Essa figura é o Papa. Então, o cara bota lá a roupinha de Papa, ele aparece na Papa Varanda, ele afaga o Papa Cachorrinho, ele assina o Papa Documento, ele come a Papa Comida, ele anda de Papa Móvel, ele, sei lá, ele põe a Papa Capa, sei lá, o que mais que ele faz? Ele senta na Papa Cadeira. Aí ele morre, essa pessoa. O poder do Papa morre? Não. Outra pessoa vai lá, pega a Papa roupa, senta na Papa cadeirinha, assina na Papa varanda, assina o Papa documento e a vida segue. Então, não é a pessoa que tem poder, é a pessoa que representa o poder, certo? Aquela pessoa acabou, entra outra no lugar. E assim a gente entende esses 7 signos de poder. O patriarcado capitalista colonizador escolheu um corpo, elencou um corpo, que tem principalmente 7 características: homem, adulto, branco, cisgênero, heterossexual, se não rico, influente, considerado capaz. Então, isso é o que é a representatividade do poder. Beleza? Tamo junto? E aí a gente foi falando sobre isso com os jogos, né? Então a gente ia falando da questão com o Nomear para Combater primeiro, que depois virou livro na pandemia, que é esse aqui, ó. Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento, que é um livro que eu escrevi na pandemia. E aí a gente foi batendo papo sobre isso, entendendo isso, e a gente chega numa questão bastante comum para os adolescentes, que é o grande amor, o primeiro amor, né? A primeira relação, como é que aquilo se dá e tudo mais, e o quanto vai sendo normalizado chamar de amor o que é violência. E aí um dia a gente estava em Poá, numa ONG que tem lá na Grande São Paulo, uma ONG chamada Gerando Falcões, e a gente estava fazendo o trabalho lá com eles, e aí a Lê perguntou onde foi que as meninas aprenderam esse imaginário, né? E não foi uma pergunta retórica, foi uma pergunta de verdade, assim, onde será que foi, né? E um menino fala, será que não foi nos contos de fadas da Disney? Aí a gente caiu no puta de um abismo e falou, acho que sim, acho que esse lugar é um lugar que tem muitos signos patriarcais, né? E aí a gente começou a assistir os contos, assistir essas histórias a partir dessa perspectiva de detectar quais eram os dispositivos patriarcais que estavam naquelas histórias. E aí, ladeira abaixo, começamos a estudar bastante as princesas e começamos a ser chamada para falar das princesas. E aí virou palestra de novo, puta saco. Falei, não, vamos fazer outro jogo. Aí a gente criou um segundo jogo que se chama Histórias para Quem Dormir, que resultou num segundo livro, esse meu e da Lê, que é esse livrinho aqui, Histórias para Quem Dormir, expondo os contos de fada para despertar, com ilustração da Tainá Negreiros, que é um escândalo. E aí a gente criou esse jogo e começou a ir para as escolas para fazer esse jogo e chegar nessas histórias das princesas. Acho que o geralzão é isso, né, Lê? Tem alguma coisa? Faltou? As princesas chegam nesse lugar, né, que quando a gente sempre fala sobre isso. Um jogo começa a acontecer quando a gente cai num abismo. Nosso primeiro jogo é o Nomear, que a gente vai falar depois.
Mas a gente vai percebendo que na narrativa dele, na construção dele, junto com os adolescentes, que era hoje o nosso público, ele se mudou também, né? Ele tá numa mudança, mas assim, a gente tem uma base muito forte com a adolescência e com a juventude, né? E no nomear foi aparecendo essas outras questões, essas outras necessidades, essas outras dúvidas, e a relação afeto-violência, a relação do primeiro amor, como a Paula disse, que ela é tão vendável, né? E que é um aprisionamento, né, para as meninas, e nesse modelo heteronormativo, a gente percebe que isso fica muito grande e eles trazem. E aí a gente transforma, a gente cai nesse local total, vai fazer a fuçança e constrói esse novo jogo. Acho que seria bacana a gente mostrar os baralhos, né? Acho que talvez de uma princesa ou de outra, mostrar um baralho, para a gente transitar toda a discussão de poder na narrativa de uma princesa ou outra. O que você acha? Acho que a semana que... Você tá com eles aí? Semana que vem a gente entra A nos gente jogos, faz. né? Tá. Aí a gente vai jogo por jogo. Tá. E aí, a gente vai estudar todas elas, né? E entender como isso se dispara. E é muito comum, né? A gente tem aí algumas clássicas, né? Cinderela, Branca de Neve. E quando a gente chega nos espaços, há logo uma devolutiva que principalmente Branca de Neve, né? Cinderela, elas são muito antigas, os adolescentes quase nem assistiram, né? E também para a gente foi um desafio, uma construção de entendimento que mesmo esses contos serem tão antigos, né, ele está presente, né, na subjetividade. As pessoas horas perguntam para a gente que a gente sempre conta que por que as princesas da Disney, né? Então tem muitos contos por aí, contos de empoderamento e tal, mas por que a da Disney? E a gente sempre faz uma conversa de que elas são as princesas mais democráticas, no sentido de estar em tudo quanto é canto, né? Talvez, assim, só a gente parar para pensar o quanto que a gente viu as princesas no decorrer da nossa história. Seja na festa de tema de festa, né? Ou nas mochilas, ou nos cadernos. Então, também a gente fez essa escolha dela porque ela é muito democrática. Ela chega na casa de todo mundo, na sessão da tarde. Então, todo mundo assiste. E isso foi um dos pesos mesmo de fazer o uso delas, né, para discutir e pensar sobre todas essas maneiras de violência. Bom, então vamos para a parte do stand-up. Se alguém quiser uma princesa específica, pode colocar aí no chat. Eu pensei em começar a contar para vocês da Branca de Neve. Pensei em falar da Branca de Neve, da Bela e da Cinderela, que são as três clássicas. E aí, se vocês quiserem alguma que não são Aí essas, escolhe uma outra, né? a gente pode falar. Acho Tem que vale dois. contar também que o livro, ele traz ele caminha, né? Primeiro, a gente faz um pedido para algumas mulheres e meninas do nosso entorno para que elas contem sobre um ponto desejado à sua vista, né? Qual foi a sua experienciação com aquele ponto. Então, o livro começa com uma menina de 9, uma mulher de 60, contando o que é Cinderela, ou o que a Mulan, colocaram aqui, né? Faz narrativa com a história dela. Aí depois a gente fala sobre o ponto, e aí o nosso viés sobre isso, né? No ao vivo, a gente tem essa dinâmica muito da Nicole fazer quase um stand-up mesmo, vocês vão assistir, mas que foi uma maneira, né, de poder trazer essa reflexão de um lugar mais crítico, né, num lugar que bota a gente para ficar indignada, e falar assim, pô, junto com os adolescentes, isso funcionou com todo mundo, mas com os adolescentes foi muito importante esse manejo, né? Porque A é uma Maíra maneira que pediu chega, né? a Pequena Sereia, né? Uma vez a gente estava fazendo nas escolas, aí estava falando mal da
sei lá, da Branca de Neve, depois da, sei lá quem, da, da Bela e a Fera, tal. A hora que eu fui falar da Pequena Sereia, ela levantou de um lado da sala, foi até o outro, falou, na Pequena Sereia você não mexe. Falei, tá bom, tá bom. Não, aí a hora que a gente saiu, ela foi no cantinho e falou, Nicole, conta só pra mim o que aconteceu com a Ariel, porque eu não quero expor a Ariel ali em público. Bom, vamos começar, Lê? Mais alguma Vamos. coisinha aí? Eu acho que isso do livro e também contar que a hora a gente é convidado para falar com os pequenos e para a gente é sempre é um cuidado redobrado falar com os pequenos, né? E claro que falar com os pequenos é sempre também falar das princesas, né? Especificamente. É sempre com uma equipe também que tem um contorno, né? É um grupo, tem professoras, ou também tem um trabalho psicológico ali. Mas a gente vem tendo muita devolutiva incrível, né, Có? De É, falar com a infância. A gente vai, obviamente, com esse cuidado, mas o que vem deles é muito grande. Né? Então, depois a gente pode contar também, né? Dividir as nossas experiências, que eu acho que isso é muito gostoso para quem está na área, né? Quem está na mão, atua, o quanto que essa demanda a gente vai sendo atendida por elas também, né? As crianças também vão nos fazendo uma troca com a gente. Está sendo muito bonito mesmo, muito incrível falar com as crianças sobre as questões de violência, porque elas atuam na hora. Às vezes dá uma dó, assim, né? Teve uma que a gente foi fazer, a menina falava assim, uma menina de 9 anos, falou assim, tava com a cabeça assim, ó. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei o que eu vou falar pra minha mãe. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o meu quarto é inteirinho de princesa. O que que eu vou fazer com o meu quarto? Ela dizia. Estava preocupada com a mãe, Bom, né? vamos nós para Branca de Neve. O que que a gente Vai faz? A lá. gente faz uma releitura dos contos sem alterar nada do que está nos contos, né? A nossa ideia é, a partir daquilo que é apresentado para a gente pela grande indústria, como que a gente vai detectando os dispositivos patriarcais. Tem várias coisas que a gente conseguiu detectar, tem várias coisas que a gente vai aprendendo, né? Quanto mais a gente vai conversando, mais a gente aprende. Então é isso, não tem uma modificação, né, do que a gente faz nos contos. A Branca de Neve, ela era uma menina. A mãe da Branca de Neve, vocês lembram? Tá morta, morreu. O pai da Branca de Neve vai viajar. Eles viajam, né, pessoal? O pai da Branca de Neve viaja, o pai da Bela viaja, o pai da Cinderela viaja, o Jung viaja, os machos tudo deixa as crianças com a mãe e vai viajar e vai ser brilhante, e as mulheres ficam todo lá cuidando dos filhos. Isso faz tempo já. E aí, e as mães morrem. A mãe da Branca de Neve está morta, a mãe da Cinderela está morta, a mãe da Bela está morta, a mãe da Pequena Sereia está morta, todo mundo morto. Uma vez a gente foi fazer e eu perguntei, por que será que as mães estão mortas, gente? Aí o menino respondeu, tifo? Será? Será que é tifo? Será que é uma epidemia de tifo que pegou só as mães das princesas? Bom, para Branca de Neve a situação é essa também. A mãe está morta, o pai foi viajar e a pessoa mais poderosa do reino é a madrasta, que obviamente é uma figura muito má, porque não se pode ter uma relação possível com aquela que disputa o espaço da mãe, enfim, né? Aí a Ju explica isso melhor que nós. Aí a, a pessoa mais importante do reino é a madrasta. Todo dia de manhã ela acorda e ela faz uma pergunta para o espelho. Vocês se lembram? Se tem alguém mais bonita que ela. A gente fala, a pessoa mais poderosa do reino, a que manda em tudo, a que precisa saber como é que estão as pessoas, como é que está a casa, se tem escola, se a galera está estudando, se está vacinado, se tem comida, se tem trabalho para todo mundo. Essa figura que é a gestora, que é a rainha desse reino, a única pergunta que ela faz é se tem alguém mais bonita que ela, porque não tem outra coisa que a gente precisa se preocupar que não seja isso, mesmo se você for a pessoa mais poderosa do reino. Muito bem, ela acorda, conversa com o espelho, que tem voz de homem, óbvio, porque é o homem que vai dizer para ela se ela tá beleza, né? Aí ela acorda e fala: E aí, tem alguém mais bonita que eu? Ele fala: Não tem, dona, relaxa, vai trabalhar. Dia seguinte. E aí, tem alguém mais bonita que eu? Não tem, fique tranquila, pode fazer seu trabalho. Terceiro dia, e aí, tem alguém mais bonita que eu? Tem. Quem? A Branca de Neve.
Como assim a Branca de Neve? A Branca de Neve é uma menina, é uma criança. Falou, era, agora ela é uma novinha, ela é um perigo. Então a gente já sabe que a menina mais bonita do reino é nova e é branca, certo? Por isso que ela é bonita. Beleza. Aí a rainha fala assim: ah, já sei, vou mandar matar. Mata a menina. Mata a menina, aí a menina foge, o caçador, que é o cara, gente boa do conto, vai tentar pegar a menina para matar a menina, não consegue matar a menina. Por que será que ele não consegue matar a menina? Ele não mata a menina porque a menina é doce, a menina é gentil, a menina é amorosa, a menina é branca, a menina é nova, a menina é bonita, né? Eu falo, gente, se sou eu, tava o quê? Morta, escortejada, jogada na floresta, e a maioria de nós aqui, mortas e escortejadas, jogadas na floresta. Mas a Branca de Neve, ufa, para ela deu. Aí ele fala assim para ela: olha, eu não vou te matar, você entra na floresta. Ela faz assim: floresta? Você entra na floresta para fugir. Ela fala assim: mas meu filho, eu não sei viver em floresta, eu sou princesa. Ele fala: bom, já não te matei, até logo, tchau, vai embora. E ela entra na floresta. Quando ela entra na floresta, ela está exausta, né? Ela está cansada, ela está sofrendo, ela acabou de descobrir que a madrasta quer matar ela, o pai, cadê o pai? Não sabemos do pai. A mãe está morta, essa menina está sozinha, entra na floresta, está muito cansada, andou a floresta inteira, nunca precisou entrar em floresta, não faz ideia como é que vive naquilo e tal, encontra uma casa, está exausta, ela encontra uma casa, a casa está uma zona. Ela abre, tem umas caminhas para ela dormir, ou limpa a casa. O que ela faz? Ela limpa a casa. Ela limpa a casa antes de descansar. Ela limpa a casa sozinha? Não, ela limpa a casa com amiguinhos imaginários. Ela tem passarinho, ela tem ratinho, todo mundo limpa a casa com ela passa o pano, os passarinhos torcem o pano, ela vai fazer a tortinha, os passarinhos, ó, faz a mise en place, ela arruma a caminha, os passarinhos afofam, né? A gente tem uma amiga que fala: não me manda o príncipe, eu quero os passarinhos da Branca de Neve, que minha casa está até aqui de louça, não aguento mais. Aí ela vive, ela gosta de fazer aquilo, ela faz aquilo cantando, ela faz aquilo conversando com passarinhos. Beleza, ela arrumou tudo aquilo, junta as 7 caminhas, dorme. Quando ela dorme, os 7 caras chegam. Quando os caras chegam, um fala: gente, vamos botar essa mulher para fora, pelo amor de Deus, quem que é essa mulher? A gente não sabe quem é ela. O outro fala assim: mas você já viu essa casa? Dá uma olhada nessa casa, essa casa tá um brinco, deixa essa moça aí, pelo amor de Deus, essa casa nunca teve tão limpa. Essa moça ama a gente, certeza. Aí ela acorda. A gente fala, né, que a Silvia Federer deve ter lido isso para falar que o trabalho gratuito para o capital não é amor, né? Isso que vocês chamam de amor é trabalho gratuito para o capital. É isso aí que ela está falando, eu acho, quando ela fala quando a Branca de Neve faz essa mudança na casa desses moços que são capazes de ir para a mina, mas não são capazes de achar o cesto de roupa suja, tá? Não são capazes de lavar uma louça, não são capazes. Beleza. Aí, quando ela acorda, ela sabe exatamente como se comportar com cada um daqueles 7 caras. Ela sabe que tem um que tem sono, então já prepara ali um travesseirinho para ele dormir. Sabe que tem um que tem fome, já deixa uma comidinha ali. Sabe que tem um que é mal-humorado, então vai ali fazendo, né, tentando deixar ele fácil. Tem um que tem dificuldade de comunicação, tem um que, enfim, ela sabe exatamente como se relacionar com cada um dos 7. Beleza. Aí, vida que segue, eles recebem ela muito bem, é tudo muito maravilhoso, ela vai vivendo aquela vida. Um dia a rainha diz: espelho, vamos dar uma atualizada aqui, tem alguém mais bonita que eu? Ele fala: dona, senta, tenho péssimas notícias para te contar, a menina não morreu. Como não morreu? Eu vou matar essa menina e tal. Pega uma maçã, envenena a maçã, se transforma numa bruxa horrorosa, medonha, dá a maçã. Bruxa horrorosa, medonha, por quê? Porque é muito velha. Beleza. Dá a maçã para a menina come a maçã e morre. Aí estão os 7 lá olhando, fala: meu, o que nós vamos fazer? Um fala: vamos enterrar. O outro: não, vamos deixar no sereno. Vai que acorda. A gente, né? Porque 2 dias que essa mulher estiver morta, essa casa tá uma zona. Vamos lá. Põe no sereno, vamos ver se acorda. Um pega o caixão de vidro, que todo mundo tem em casa, a moça deita no caixão de vidro, deita uma moça no caixão de vidro, leva o caixão de vidro para a floresta. Passa um dia,
passa outro, passa um príncipe. O príncipe fala, gente, não acredito, uma morta! Quanto tempo? Nicole, caiu, gente? É isso? Caiu, né? Despencou, gente. Tadinha. Aqui a gente tem a mesma internet. Também tive uma queda, eu acho que é a gente aqui em Piracaia. Alê, você consegue Vou ter notícia falando. da Nicole? Voltei, Peraí. eu tô aqui. Ah, ela tá aí, ó. Voltou. Voltei, menina, foi só um susto com a Branca de Neve. Branca de Neve. Que tombo, amiga do céu. O príncipe derrubou nós. Aí o príncipe fala, a gente está na emoção da cena final. Estamos na emoção, no épico. Eu só não tô te vendo. Não sei se vocês estão vendo. Ah, vi, chegou. Aí o príncipe olha para ela, já estamos nessa parte? Ou cortou? Estamos nessa Me deu até uma parte. batedeira, gente, quando caiu. Aí o homem fala, gente, uma morta, não acredito. Preciso beijar essa morta. Desce do cavalo, beija a morta ressuscita, eles se casam e são felizes para sempre. Alguém sabe o nome do príncipe? Cri, cri. Precisa saber o nome do príncipe? O que a gente sabe sobre o príncipe? Homem, branco, hétero, cisgênero, adulto, se não rico, influente, considerado capaz. A gente sabe só o que precisa saber. Esse homem tem tudo na vida, inclusive ressuscita a morta. Tem um aí do candidato que está tentando, né? Já falou lá umas 3 vezes. Necrófilo. Está tentando ressuscitar morto. Esse é o príncipe encantado. Ele tem tudo. O que a gente sabe sobre ela? Que ela é jovem, que ela é branca, que ela é bonita, que ela é meiga, que ela sabe cozinhar, que ela é bem-humorada, que ela canta com os passarinhos, que ela faz tortinhas, que ela limpa a casa, que ela afofa o travesseiro, que ela sabe exatamente como se relacionar com cada um daqueles 7 homens. Rapunzel. A Rapunzel é bem rápido. A Rapunzel e a outra que dorme, como é que chama? A Bela Adormecida, é bem rápido. Porque a Rapunzel, quando o menino. Ela deve ter aquele problema no ciático, né? Assim, porque fica lá puxando o cabelo, né? Fica puxando o cabelo, fica puxando o cabelo. Quando ele sobe pelo cabelo de quem? Dela. Por que raios que ela não desce pelo cabelo dela? Quando eles descem, ela desce pelo cabelo dela. Não precisava dele, mas precisa de alguém que tem 7 características fundamentais para dizer para ela que ela pode sair do castelo, que ela não precisa do castelo, precisa de 7. Né? Das 7, ela só não tem uma, olha que loucura. E ainda assim ela não consegue. A menina que dorme, né? Dorme. A pessoa principal do conto dorme, a Bela Adormecida. E a Bela Adormecida tem uma outra coisa que eu acho bem importante, que ela fala. Os pais falam, se você furar o dedo na roca, você vai dormir por 100 anos. As madrinhas falam, se você furar o dedo na roca, você vai dormir por 100 anos. Os vizinhos falam, se você furar o dedo na roca, você vai dormir por 100 anos. As irmãs, sei lá, mas quem fala, se você furar o dedo na roca, você vai dormir por 100 anos. Os empregados do castelo falam, menina, não fura o dedo na roca, você vai dormir por 100 anos. Aí onde ela vê a roca, fala, deixa eu ver. Dorme por 100 anos. Né? Por quê? Porque a gente é teimosa, porque a gente é curiosa desde a Eva, né? A gente fala, olha só, você pode comer todas as frutas que tem aqui, a maçã não pode comer, hein? A maçã não pode comer. Gente, que fruta que vocês vão querer comer? Pelo amor de Deus. A Pandora tá andando, vocês lembram da história da Pandora? A Pandora tá andando com a caixinha. Aí alguém fala pra Pandora, não pode abrir a caixinha, hein? A Pandora é uma adolescente, tá? Que tá passando vales e montanhas, sei lá, eu segurando a tal da caixinha. Não pode segurar a caixinha. A caixinha, assim, ó, batendo. Aí uma hora, gente, quem que não abre a caixinha? Não é que a caixinha tá trancada. A caixinha tá assim, ó. Ela abre a caixinha e o mundo acaba. O mundo acaba, porque a menina abre a caixinha. A Eva come a maçã, o mundo acaba. A Cinderela fura o dedo, o mundo acaba. A Branca é assim. Bom, estamos bem com a Branca de Neve? Comentário da Branca de Neve que eu acho que é importante, Ni, que é a questão da menarca, né? Porque daí tem uns contos de fadas que são sobre, que é isso, né? Ela era uma menina, tava tudo certo, não ameaçava a madrasta. A hora que ela passa pela primeira menstruação e vira mulher,
as coisas, tudo muda, né? Então, eu só queria ressaltar, porque considerando que a gente trabalha, né, com ciclo de violência, né, com violência de gênero, situações que acontecem exatamente na relação romântica e que tem a ver com a entrada com um corpo considerado adulto, né, pelo patriarcado. Só queria. Ju, sem dúvida. Assim, a gente não olha para os contos sob a perspectiva simbólica nem junguiana, até porque para nós é bastante sério isso, porque tem um espaço, por exemplo, que tem uma tradução do conto da menina que dorme, como é que chama? A Bela Adormecida, que ela é a humanidade e ele é a consciência. Você quer coisa melhor para o patriarcado do que isso? Eu não conheço. Ela é a humanidade que dorme, quem desperta ela da consciência? Um homem branco, cis, hétero, sendo rico, influente, considerado capaz e adulto. E isso é o que simboliza, né? Então, quando a gente vai falando dos símbolos, isso é uma coisa bem importante. Óbvio que simbolicamente as histórias têm 1 milhão de passagens, ela pode virar o que a gente quiser, inclusive essa história que eu estou contando para vocês. Agora, qual é o perigo? A gente está normalizando e assistindo um homem beijando uma mulher dormindo. Ponto. É isso que nós estamos vendo. De maneira prática, de maneira objetiva, de maneira concreta. E isso se traduz no nosso cotidiano. Se traduz como no nosso cotidiano? Que, eu peguei o carro de aplicativo, o motorista violentou a menina, mas ele diz, não, mas ela estava bêbada. Isso se traduz em algo que está direto no nosso cotidiano. Simbolicamente, eu deixo para as terapeutas. Concretamente, é para nós. Entende? Porque a gente vai. Qual é um perigo? E eu sei que você eu estou só colocando isso não é uma resposta a você, é só para a gente entender isso. Na verdade, eu acho isso super concreto, né? É concreto na vida da menina que se protege, quando é protegida, por um corpo que não é um corpo ainda erotizado pelo olho desse homem que tem esses Sim, signos, né? Mas eu exato. entendo, eu sei do que você está falando, são essas camadas de narrativa patriarcal, Em acadêmicas, cima de narrativa, elitizadas, né? exato. Sim, Uma sim. das conversas que a gente passa muito, que a gente fala muito, inclusive com psicólogas, tem um grupo grande de psicólogas Sim. que seguem a gente, eu acho tão esquisito isso, mas enfim, que estão lá, que conversam com a gente, muito por essa lógica simbólica, né? E a gente gera alguns mal-estares, né? Nesse ambiente. Porque uma das coisas que a gente fala é que o mito, né? Falou assim, mas isso é um mito fundante da nossa sociedade. A nossa sociedade é o quê? A nossa sociedade é patriarcal e colonialista. Essa é a nossa sociedade. Precisa de mito que dê conta de sustentar um imaginário patriarcal e colonialista. Não tem outra saída. Então é um mito fundante, sim, do patriarcado colonialista. Porque você precisa de contar quem é o corpo que é bom, quem é o corpo que é mal. Quem é o corpo que exerce poder, quem é o corpo que sofre poder. Né? Isso em várias esferas. Estamos bem com a Branca de Neve? Podemos para a próxima? Eu fico correndo porque eu quero dar tempo de tudo. Não, é isso Deixa eu mesmo. Eu só. pedi porque eu acho esse debate super legal e importante do que a gente está Lógico, trazendo. lógico, lógico. é, Acho que uma coisa super importante mesmo é o que a gente assiste, o que a gente vê, né? O trabalho, quando a gente vai lá atrás fazer um trampo com a comunidade nos conta sobre violência. Não, é amplo, né? Então, você está num grupo, de repente, com um tema específico de trabalho, mas o que vem para você é as opressões, as diversas formas de violência, né? Então, quando a gente olha para Branca de Neve, vai conversar com os adolescentes, é muito sobre o que a gente vê e o Atreva você tem uma estrutura muito firme no cotidiano. Como que realmente a gente palpa, a gente fala isso. Nós vamos fazer jogo pão. Ele vai fazer sentido para Dona Maria lá, ela vai entender que não vai ajudar? Vai. Então é assim a nossa condução, né? Porque é um corpo que é violentado na Branca de Neve, é uma troca de afeto por trabalho doméstico, é uma mulher fazendo um trabalho doméstico para 7 homens, né? Então, isso é muito do patriarcal, isso é muito lá na casa de todo mundo. Então, o quanto que isso é uma ferramenta para quem faz uso dela, fala, nossa, realmente, lá na minha casa também, minha mãe
o dia inteiro, que era um oráculo, né? E a gente, Chamava Venha Ver que o azar não é seu. as pessoas sentavam para a gente falar das princesas, elas escolhiam uma princesa e a gente ia construindo. É que vocês vão saber disso semana que vem, sobre os jogos e todas as perguntas, né? Aí vai encaixar tudo. Mas era isso, né? Era uma mulher, uma trabalhadora dentro do centro cultural. Eu todos os dias ela estava achando muito comum, como a Branca de Neve. Ah, eu faço, é meu, é por amor, é tal. Em algum momento, Nicole pergunta para ela, mas quem faz comida para você? Se um dia você não puder fazer, quem faz? Aí a gente compra comida. Toda essa galera faz feliz. Eu vou fazer Não tem um um que arroz e faz por feijão para amor, mãe. né? Não tem um. Tá bom, vou chegar lá em casa e vou perguntar. Quem que vai fazer janta hoje? Pro Atreva-se Sul, só basta que são pessoas, Dá um já quentinho é um grande passo. Acabou, né? Bom, vamos para as para próximas. a Carol falou aqui da madrasta. Tem uma teoria de que é porque com a mãe não se mexe em coletiva, a mãe é imaculada. Então mata a mãe com a mulher no lugar, que no caso é a madrasta. Total, Carol. A gente acha que é isso mesmo, né? Porque você precisa, dentro de uma sociedade patriarcal, você precisa dizer o que você precisa, as gozas são. E isso está colocado de maneira bem concreta, assim. Então, você precisa fazer esse caminho e, ao mesmo tempo, você precisa salvaguardar a figura da mãe, né? Porque a mãe é imaculada mesmo, a mãe é uma figura que não pode ser atingida, né? Então, morre. Aqui, olha que maravilha. Então, já precisa aguardar aí a mãe e matar a mãe logo cedo. Eles são Não é didáticos, sobre, desculpe interromper, mas não é Imagina. sobre as mulheres estarem sempre desamparadas, porque as amigas sempre desamparadas, e sem rede, Sem né? Porque as amigas rede. não têm amiga, porque é Exato. interesseira, e não. A mãe da Bela tá morta. O pai vai viajar. Junto com o Jung. E o Paulo Freire. E todo mundo. É uma excursão dos machos fazer coisas geniais. E as mulheres ficam lá trabalhando. Bom, aí a Bela tem uma mania muito esquisita. Ela tem um hábito muito estranho. Qual é o hábito? Ah, peraí, que a Carla falou uma coisa boa aqui, ó. Não é contraditório a mulher ser perigosa e frágil ao ponto de precisar de proteção de alguém? É, porque para a mulher a gente tem duas opções, três opções. Ou a gente está morta, ou a gente é má, ou a gente precisa de um cara. Essas são as três opções que restam pra gente dentro do patriarcado. Ou você é uma filha da puta que tem que ser perseguida e queimada, que é, né, a Silvia Federici conta isso maravilhosamente bem, nessa estrutura do... Eu faço, eu chego na Frozen. Vou tentar. Ou você é uma tonta, ou você tá morta. É assim, basicamente é isso. Essas três opções que a gente tem. Então, ou tem algum macho cuidando de você, ou você morreu, ou você não serve para nada. Bom, aí a Bela. A Bela, ela mora nesse vilarejo, o pai foi viajar, a mãe tá morta, e ela tem uma mania muito esquisita. Ela tem uma mania, ela gosta de ler. Ela tem essa coisa que é muito confusa, tá? Ela gosta de ler. Bom, aí o pai fala, filha, eu vou viajar, você quer alguma coisa? Ela fala, ai, pai, quero uma rosa. Ah, tá bom. O pai vai viajar, nada mais que o pai chega, o pai não volta nunca. Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Aquela casa está desregulada. Porque o que é o patriarcado no cotidiano? O patriarcado é a escolha do corpo de um homem branco como regulador de todas as coisas. Então, aquela casa vazia é uma casa que está desregulada. Isso disse o nosso ex-vice-presidente, que sei lá quantos por cento das casas brasileiras eram desreguladas porque não tinham a presença do pai, certo? Então, o pai é o regulador, estando ou não estando. Aí falou, Nicole, mas vocês fazem uma leitura muito homem e mulher, né? Falou, porque os contos são isso, porque a família de bem, ela é binária. Ela é heterossexual, ela é
monogâmica, ela é cisgênera, essa é a família de bem, é isso que se defende, tá? Aí, beleza, ela fala, meu Deus, preciso achar meu pai, porque tem um cara que é um puta de um mala, que é o Gaston, que vai se aboletar na casa dela. Porque aquela casa está desregulada, precisa de alguém para regular aquela casa. Então qualquer um vai entrar lá. E esse cara começa a dizer que quer estar naquela casa, ela fala, não, pelo amor de Deus, eu vou achar meu pai. Sai, vai dando rolê para achar o pai, vai batendo na casa das pessoas, meu pai tá aí, não acha o pai, chega no castelo e a fera abre a porta e fala, meu pai tá aí? O cara fala, tá. Então vamos fazer uma troca? Você deixa o meu pai ir para a rua, porque a rua é o lugar público, certo? A rua é o lugar dele, porque a rua é pública, e eu fico no privado, porque o privado é o meu lugar. Porque a gente aprendeu isso, a gente aprendeu que a disputa de poder se faz na rua. Dentro de casa, você faz a disputa de poder já dentro de um poder que já não é seu, certo? Beleza. Aí a fera fala, beleza, qual que é a historinha? O que eles tentam dizer pra gente? Que o amor supera qualquer adversidade, inclusive as aparências, né? As aparências de quem? Dele. Porque o nome dela é qual? Bela. Eles são didáticos, gente. Não tem espaço para dúvida. Aí, beleza. Ela entra lá naquele castelo, o pai fala, ai filha, papai te ama, obrigada, e vai embora. A fera tranca o castelo. E a partir desse momento, essa menina vive em cárcere privado com a anuência do pai dela. Beleza. Eles estão ali vivendo aquela situação, ela tá achando tudo muito esquisito, ele vira para ela e fala assim, escuta, você gosta de ler, não gosta? Ela fala, eu adoro ler. Fala, então, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E aí ele abre a porta e é uma biblioteca, coisa mais maravilhosa do mundo, livro do chão ao teto, escadas douradas, tá tudo maravilhoso. Ela fala assim, o quê, gente? Na minha casa eu lia e arrumava a casa, lia e fazia almoço, lia e limpava o chão, lia e arrumava a cama. Aqui eu vou só ler? Tá maravilhoso, eu vou ficar aqui. Beleza, entra lá na biblioteca, abre um livro, por quê? O que a gente fala? Que quando você encontra um relacionamento abusivo, ele não começa na violência. Ele começa te dando tudo que você quer. O que essa menina quer? Uma biblioteca dourada, gente. Imagina que você é sequestro. Você tá maluca? Isso aqui é maravilhoso. Ela abre um livro, tem com quem ler? Não tem. Tem com quem conversar? Não tem. Abre o segundo livro, tem com quem conversar? Não tem. Lê 10 livros, tem com quem conversar? Não tem. Um dia ela ora pro bully, fala bully, você não sabe, lê um livro foda. O bully fala, qual? A gente sempre fala para os adolescentes, olha, se você estiver conversando com o bully, tá beleza. Mas se o bully te responder, liga para um adulto. Porque bully não conversa com a gente. Aí o bully fala assim, imagina, bully você fala. Fala, não sou só eu, gente. Olha aqui, dá pra gente fazer um clube do livro. Tem eu, tem o Mancebo, tem a xícara, tem o Pires, tem o bonequinho, tem o banquinho do negócio, tem o candelabro, tem a galera toda aqui. Dá pra gente ficar aqui, ó, dias falando. Beleza, e ela vai vivendo. A gente tá assistindo o quê? Um castelo maravilhoso com uma menina feliz cantando com bully. A gente não tá assistindo um sequestro, certo? A gente tá assistindo isso, uma menina feliz e tal, beleza. Aí, vida que segue, vai ficando meio ruim ali, ela vai ficando meio sozinhona, vai dando um problema, aí ela vira para ele e fala assim, olha, ele fala para ela, né, você pode entrar em todos os lugares desse castelo, esse castelo é todo seu, você só não pode entrar aqui nesse quarto. Você só não pode comer essa maçã. Você só não pode furar o dedo nessa roca. Você só não pode abrir a caixinha. O resto você pode fazer tudo. Você só, né? Beleza. Aí ela entra na sala que ela não podia entrar, porque a vida dela tava um saco, né, gente? Vamos combinar? Fala, deixa eu ver o que tem ali. Pelo amor de Deus. Quando ela entra, o mundo dela acaba. Esse homem vira uma fera, como a gente já foi avisado que ele era, certo? Ele joga as coisas no chão, ele dá murro na parede, ele faz com que ela não coma. Tem um trecho que a gente separou que está na página que ele fala para ela, ele fala para o coisa, deixa ela sem comer. Ela não quer descer, bonita, com vestido, deixa ela sem comer. Esse é o filme bonitinho que a gente está assistindo, todo simbólico. Aí ela vai vivendo aquela vida, ela sofreu uma violência, ela fica chocada com a violência, por quê? Porque aquele homem é o homem que ofereceu para ela o que ela mais gosta de fazer, que é ler. Como é que aquele homem fez tudo aquilo? Como é que aquele homem que entregou para ela o que ela mais gosta de fazer na vida é o homem que foi violento com ela?
o que ela diz para ele? Eu sei que por trás disso tem um homem bom. Ele fala, ai, desculpa, você me desculpa, vamos fazer uma festa? Falou, vamos fazer uma festa, vai ser ótimo. Vou eu, você, o Bully, o Candelabro, a Xícara, vai ser uma balada. A gente fica aqui se divertindo, vai ser uma rave. Tomou lá algum negocinho, se divertiu na festa, dança. Ninki, ela dança com ele. O amor que ela sente por ele transforma esse homem, que é um homem violento, um homem brutal, um homem que trancou essa mulher em cárcere privado, num homem não só desejado, não só possível, como desejado. Ele se transforma no grande amor da vida dela e eles vivem uma grande história de amor. No jogo, a gente fala, se você ouvisse essa história na vida real, você contava para a polícia ou para a criança? Todo mundo é unânime em dizer para a polícia. Só que nós estamos contando para as crianças desde muito cedo, né? Desde muito cedo. E aí, quando chega adulto, a gente fala: mas você escolhe mal, hein? Você é dedo podre. Mas você também, hein? O que você fez, hein? Para merecer isso daí? Alguma coisa aconteceu aí para você merecer isso daí. O que você fez? Mas ele fez isso, gente. Ele te deu uma biblioteca. Esse cara te amava. Eu vi o quanto ele te amava. Eu participei do quanto ele te amava. Eu estava junto vendo o quanto ele te amava. E agora você vai dizer que ele é violento? O que você fez, hein, para esse homem? E assim a gente vai aprendendo simbolicamente, mentira, bem concretamente e objetivamente como o patriarcado quer que a gente se comporte, né? Estamos bem? Fala, Estamos Lê. bem. E é muito comum, né, a gente ter uma escuta de que ela ficou porque quis, né? Tem alguns contos, né? Ela, a Pequena Sereia, eu estou tentando não dar spoiler do jogo, mas fica difícil. Pode dar, a turma vai estar aqui. Que ela fez porque ela tinha, se ela quisesse, ela ia embora, né? Então, ela sofre essa violência porque ela não teve uma atitude. Então, isso é muito comum, vocês devem ouvir isso dia, noite e dia, né? Essa mulher que está em processo de violência seríssimo, qualquer processo de violência seríssimo, mas assim, num nível de cárcere privado, né? Mas ainda assim, a sociedade tem uma leitura, essa leitura patriarcal, que atravessa profissões, atravessa tudo, de que se ela se esforçasse, ela poderia sair disso. Se ela denunciasse direito, ela não sofria tanta violência. E o que a gente fala para a galera? Como, de novo, o patriarcado se recria, porque, novamente, a vítima precisa se tornar uma grande heroína e fazer daquela relação sistêmica de violência, ela se retirar e resolver. Né? Então, de novo, a gente fala para os adolescentes às vezes: vocês sabem quais os amigos são violentos com as meninas? Vocês já conhecem, né? Mas, quando a gente tem um caso desse, a nossa intenção, a nossa ação é sempre na menina, sempre na mulher. Então, poxa, você tá com um cara que é violento, ele não deixa você se misturar com outras meninas, sai dessa. Nunca, quase nunca, há um lugar onde o opressor é visto e é questionado, né? A Bela e a Fera é um clássico, um super clássico, né? E aí, no conto, no filme, essa fala que a Nicole contou, né? Que ele diz, olha, você vai ficar sem comer e tal. O candelabro, né? Os móveis vai tentando nortear a narrativa dele, né? Então fala para ele assim, não, mestre, não fala desse jeito, não. Isso aí não é um jeito, isso aí vai piorar. E aí ele tenta regular a voz ou a violência. Assim, quantas vezes a gente não vê isso? Né? Então, essa regulação da violência, que ela só ela não tem um nível que é resolutivo, não é sobre isso, mas é de novo para ele estar no controle. Então, ele controla, inclusive, o nível da violência que ele vai agir. O conto é muito clássico sobre isso, e ele é muito contaminante. Se vocês olharem as mercadorias que os contos fabricam, é uma coisa horrorosa, né? Então, esses dias A gente está atrás, estudando o Capital, né, do Marx. Depois a gente volta para falar disso um dia. a gente Tudo vira mercadoria.
Eu estava num lugar e a hora que eu vi uma loja lotada daquela flor da Bela Fera, né? Dentro daquela cápsula, né? Então, se vende, mas não se lê sobre violência, se vende que é sobre amor. A Carla pergunta aqui, né? O abusador violento geralmente tem esse comportamento de bonzinho e depois outro episódio violento. É bem vida real. Estão nos dizendo para perdoar? Carla, para a gente é pior do que isso. Estão dizendo que a responsabilidade por ele não ser violento é sua. Se você amar direito, ele não é violento. Se você fizer tudo direitinho, ele não é violento. Se você for de fato uma pessoa boa que ama ele deixa até de ser sequestrador. Olha que loucura. E outra coisa que estão dizendo é que ele pode te sequestrar, ele pode te impedir de comer, ele pode tudo, porque depois de você viver todas essas experiências, você vai ter acesso ao amor verdadeiro. Então, e se ele for violento é porque você mereceu, exatamente. Então, para a gente é Claro. mais fundo, né, o buraco. O buraco não é sobre o quanto isso se constitui como algo importante para as dimensões de poderes que a gente vive. Então, é óbvio que são esses os contos que a Disney conclama, né? Que a Disney, enfim, as grandes indústrias, né, do entretenimento, porque é uma maneira da gente espalhar as iscas, né? A gente fala isso. Como é que o patriarcado vai espalhar a isca, né? Você precisa pegar, porque como é uma história mentirosa, né? O Fanon fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala essa dimensão da branquitude, de superioridade da branquitude, é uma alucinação. Então, se é uma alucinação essa dimensão, porque ou a gente entende que é uma alucinação, ou a gente concorda, certo? Não tem meio do caminho. Ou é uma alucinação de superioridade, ou é verdade, certo? Então, não sendo verdade, é uma alucinação que gera uma realidade. Qual é a realidade que gera? Uma mulher sendo estuprada a cada 6 minutos, uma menina sendo estuprada a cada 6 minutos. Uma mulher sendo assassinada a cada 2 horas, um jovem preto morrendo a cada 23 minutos. O Brasil é o país que mais mata a população trans, o Brasil é o segundo país que mais mata ativista. Quer dizer, nós estamos na merda, né? Então, como que a gente vai... o que a gente faz no Atreva-se? A gente tenta perceber aonde a gente está, então qual é o lugar que a gente está, quais são os números que a gente está produzindo e o que nos trouxe até aqui. Então, o patriarcado precisa de uma mulher sendo assassinada a cada 6 minutos, estuprada a cada 6 minutos. Porque a gente precisa ter a dimensão real de que a rua não é nossa. A gente precisa ter a dimensão real de que a gente não tem, que a gente tem que ter medo. Porque a gente tem que ter medo mesmo. Quando fala, eu vou, meu corpo, minhas regras, não se iluda, gente, isso é mentira. Isso aí é hashtag capitalista, não é, seu corpo não é suas regras. Vai no SUS fazer um aborto. Não vai, cara. Não é mentira, é falácia de feminismo liberal que vai virando hashtag, vai virando caneca, vai virando camiseta, vai virando qualquer porra. Esse é o momento perigoso que eu começo a perder a mão, vamos falar das princesas. Tá gravado, isso aí vai ser espalhado, é a Vamos hora que eu voltar já... para as princesas. Tô no ódio. Próxima Vamos mais princesa. uma? Nunca parei para pensar nisso. Eu entendo, Ju. A Mulan é rápida também. A Mulan, Isso, para conta Mulan conseguir... e depois essas mais contemporâneas, porque nessa linha da mercadoria, o patriarcado já está produzindo a ideia de que tem uma princesa emancipada, né, livre, É, liberta dessa lógica. é. A, a Alice, a gente não escreve da Alice, sobre a Alice, né? Mas a Alice tem uma questão bem didática, né? Ela precisa não viver a vida dela. Ela precisa tomar entorpecentes e ir para o mundo imaginário para ela ter alguma possibilidade de dignidade na vida dela. A Mulan, para ela existir, né, numa possibilidade de poder, ela se transforma num homem. Porque ela não tem como, né? A gente fala, eu vi uma CEO, se eu não me engano, foi a Rachel que falou isso, mas eu posso estar enganada, que falou assim: a gente, como é que a gente vai saber quando a gente chegou numa possibilidade de equidade, né? E essa moça fala: quando a gente tiver mulheres negras medíocres em cargos de poder, porque por enquanto para uma mulher negra ter um cargo de poder, ela tem que ser brilhante. E tem uma porrada de homem branco medíocre em cargos de poder. Então, dentro do capitalismo, a única possibilidade é essa.
Porque se você tiver os 7 signos de poder, você pode, inclusive, ser medíocre. Basta dar uma olhadinha para o lado que a gente sabe, né? Você pode, inclusive, ser medíocre e ser a pessoa mais poderosa do rolê. E ser tudo, né? Então, a Mulan tem essa perspectiva, né? Essa perspectiva de que ela é brilhante num universo de homens medíocres e, ainda assim, ela precisa ser vista, ser lida como um homem. A Cinderela, eu queria falar rapidinho da Cinderela, porque a Cinderela tem uma coisa muito importante que é muito vivo ainda, né? Dentro do que a gente vive no cotidiano. A Lê chama do Paquito da escola, né? Porque o que é? O homem, a Simone de Beauvoir vai falar uma coisa que ela faz ela escreve sobre o um e o outro, né? O que é o um? O um é esse cara aí, tá? O 7. Esse cara aí é o um. O que o um faz? Ele entrega um vale um para alguém que vai ser namorada, vai casar com ele, vai ficar com ele e tal. Ele tem um vale um. Só que esse vale um, quem legitima esse vale um é ele. A Pocahontas, gente, é a história da colonização. Eu vou vendo aqui. Sobre colonização, gente. Ela é uma bárbara. Depois que o europeu casa com ela vira uma pessoa maravilhosa, princesa. Então, quem é o um, né, da Cinderela? O um é o príncipe, certo? Vai ter uma festa onde um homem vai escolher entre todas as mulheres de todos os reinos com quem ele vai se casar. O pai da Cinderela foi para onde? Foi viajar. A mãe da Cinderela está onde? Morta. A mãe, antes de morrer, fala assim: filha, seja gentil e corajosa. E morre. O pai casa com uma mulher que é um inferno de Dante, que tem 2 filhas que são 2 infernos de Dante, e fala assim: filha, eu sei que é difícil. Ele já sabe que essas 3 mulheres são uma questão. Eu sei que é difícil para você, mas papai vai viajar. O Jung está passando aqui com a excursão e a gente não pode perder esse ônibus. Então o papai está indo, mas seja gentil e corajosa. E vai embora. E deixa a Cinderela se fudendo sozinha na mão daquela gente horrorosa. Por que aquela gente é horrorosa? Porque quem é o regulador de todas as coisas? É o cara. Essa mulher, que é a madrasta, ela precisa que as filhas se casem, porque senão elas não têm trânsito social. Até hoje, gente. Se eu tô tomando uma cerveja sozinha, nossa, a Nicole tá tomando cerveja sozinha. Aí chega a Carla para tomar uma cerveja comigo, fala: gente, a Carla e a Nicole estão tomando cerveja sozinhas. Aí a Dríade chega e fala: gente, a Nicole, a Carla e a Dríade estão tomando cerveja sozinhas. Aí estamos todo mundo aqui, 30 mulheres. Nossa, 30 mulheres estão tomando cerveja sozinha. Aí tem 2 homens aqui, eu acho. O Paulo chega e fala, aí o Paulo chega, aí a gente não está mais sozinha. A gente está com o Paulo. Aí o Paulo vai fazer uma viagem sozinho. Ele está sozinho? Não, ele é um aventureiro. O Paulo é um rapaz que gosta de aventuras. O Paulo é o... Entende? Isso é contra o Paulo? Isso é sobre o Paulo? Não, eu nem sei se o Paulo está aqui. Eu não conheço. É um desbravador. Eu não conheço o Paulo. Não é sobre o Paulo. É sobre a gente? Não, não é sobre a gente. É sobre um corpo que regula e um corpo que é regulado. O corpo que regula não é regulado. Simples assim. Como é que eu sei disso? Porque tem gente viajando com um caminhão de cocaína que não acontece nada com a pessoa. Quem é essa pessoa? Homem, branco, cis, hétero, é um corpo que regula. Se a gente... a campanha de prevenção de controle de natalidade é feita no corpo da pessoa que tem útero, certo? A pessoa que tem útero pode parir quantas vezes num ano? Uma. A pessoa que não tem útero pode fazer quantos filhos por dia? Uma porrada. Então, controle de natalidade não é sobre natalidade, é sobre controle. Porque se fosse sobre controle de natalidade, seria inclusive mais econômico fazer essa política pública em cima do corpo da pessoa que tem pinto. Certo? Porque é sobre controle. O corpo que regula não é regulado. Bom, a Cinderela... mulheres bebendo também é um convite, total. Entra naquela história, né? Não mexe comigo que meu namorado tá chegando, é um pacto entre os caras, né? Tem um livro importantíssimo de uma mulher chamada Sohaila Abdulali, que ela fala do que estamos falando quando falamos de estupro. Que ela vai dizendo sobre isso, sobre esse pacto, né? Sobre uma violência sexual, não é sobre sexo, né? É sobre um pacto de masculinidade. Enfim, entre outras coisas brilhantes que ela fala.
Então, a Cinderela é isso. A Cinderela, primeiro que a gente precisa aprender que nós não estamos entre pessoas que né, se você está entre mulheres, você está entre rivais. Por quê? E é verdade, gente. Isso não é uma alucinação, isso é verdade. Estamos entre rivais. Por que estamos entre rivais? Porque o um é dado para a gente como um vale. O um não é nosso. O um é concedido a gente. Certo? Então eu tenho meu companheiro. Aí meu companheiro fala, encontrei a Lê. Aí eu falo, você encontrou a Lê? Tal. Aí no dia seguinte, a Lê me ligou. A Lê te ligou? Você acredita que eu encontrei a Lê não sei aonde? O que eu faço? Eu ligo para a Lê. Eu falo, escuta, você está ligando para meu marido? Por quê? Porque ele está resguardado no lugar de um. Certo? Com quem eu disputo? Para quem eu posso perder o vale um? Vai ter jeito da gente não disputar entre a gente? Vai, quando derrubar o patriarcado. Porque o patriarcado é a lógica de que as mulheres existem em função do homem. Simples assim. Porque o homem é o regulador de todas as coisas. Dentro dessa lógica binária, heteronormativa, que é o patriarcado. Tá? O patriarcado é binário, é heteronormativo, é cisgênero, é assim. É branco, é rico. Isso é o patriarcado. Das modernas, a Frozen, por exemplo, porque aí o que a gente vai falando, né? Quando a indústria começa a perceber, porque, enfim, agora eu estou lendo Capital, estou insuportável, mas vai ser rápido essa passagem. Tudo precisa virar produção de mercadoria, certo? O capitalismo é produtor de mercadoria, isso é o capitalismo. O que a gente precisa fazer? O capital é o quê? É quando essa mercadoria é vendida. Então, a gente precisa sustentar todas as nossas ações com base na produção de mercadoria. Mas eu não concordo. Tanto faz, gente. Não tem problema não concordar. Tanto faz. Isso eu costumo dizer para os meninos. Eu não concordo. Eu falei, menino, mas você sabe que você concordando ou não, uma menina continua sendo estuprada a cada 6 minutos? Olha que loucura. Tanto faz o que você acha, é a nossa frase clássica, né? Uma vez, numa escola, um menino, eu falei, eu não concordo. 15ª vez, eu falei, menino, eu vou te dar uma dica. Quantos anos você tem? Ele falou, 14. Eu falei, se você fizer isso que eu tô te falando 3 vezes por dia, todos os dias, com 30 você vai ser um cara foda. Ele falou, o quê? Eu falei, você vai todo dia na frente do espelho e fala, tanto faz o que eu acho, tanto faz o que eu acho, tanto faz o que eu acho. 3 vezes, até 30 anos. Porque basicamente é isso, tanto faz. As regras estão dadas, as políticas de poder estão dadas, as políticas de extermínio estão dadas, independente do que a gente acha. Tá? Tanto faz. Bom, a Frozen, a Let It Go, né? A menina Elsa, ela é uma menina que tem um poder, muito poder, muito poder, muito poder, muito poder. O que o pai dela fala? Fica dentro do quarto, filha, você é um perigo. O Wolverine é um cara que tem muito poder, muito poder, muito poder. Qual é a primeira cena do Wolverine? Ele tá bêbado num bar, brigando com o bar inteiro. O que o Wolverine é? O professor mais massa da escola de mutantes. A menina é o quê? Fica trancada no quarto dela comendo pizza. Porque ninguém deixa ela sair de lá. Porque não teve um desgraçado que falou, filha, vai no jardim, congela o esquilinho, descongela o esquilinho. Congela a moitinha, descongela a moitinha. Congela o rio, descongela o rio. Treina. Porque poder a gente precisa treinar. Treina essa porra. Não, ninguém fez isso. Falou, filha, você é muito perigosa mesmo, você quase matou sua irmã, fica lá dentro do quarto. Beleza, ela vai passando a vida dentro do quarto. Dá aquela rebordosa toda, os pais, não sei o quê, ela salva a comunidade, porque o que a gente foi entendendo também? Que saindo da perspectiva de amor romântico, né? Quando o capital começa a entender que esse amor romântico não é nem que esse amor romântico não vende, porque vende vai vender para sempre enquanto estiver patriarcado, mas que esse amor romântico já tem um público para outro tipo de consumo, a indústria vem e fala, toma, feministas, olha, pessoal, decolonial, temos aqui um negócio para vocês. Ei, turminha, que leu o Fanon, o que eu trouxe? É assim que eles funcionam. Agora eu tenho para você também na nossa prateleira. Tenho também para você na nossa prateleira. E aí, qual é o discurso que precisa ser vendido? É o discurso da meritocracia. Tá aí a disputa da Prefeitura de São Paulo que não nos deixa mentir. É o discurso da meritocracia, do empreendedorismo, de que você vai ser alguém sozinho, descolado da sua comunidade, descolado do seu senso de pertencimento. Você pode romper com tudo que te faz pertencer para você ganhar sozinho, certo? O que a Frozen é? O que a Elsa é? É uma pessoa que, para ser feliz, sendo poderosa,
ela vai morar sozinha num castelo, porque não tem ninguém que suporte essa moça. Então, se você é poderosa, você não casa. Você não tem comunidade. Você vai viver sozinha, mas poderosa, hein? Fodona. Sozinha com o boneco de neve. Pronto, podemos abrir para pergunta. Já estamos com 1h30. Tem questões? Quer falar alguma coisa, Lê? Faltou alguma coisa? Tem um monte, né, gente? Fazendo um jabá Mas rápido. A gente vai fazer é, uma oficina que começa dia 8, 6 encontros, 2 encontros por semana, a partir do dia 8. Tá tudo lá no nosso link, porque a gente vai falando das princesas, mas a gente passa por todos os jogos, enfim. e passa por todos os pontos, né? Com mais É, detalhes, e também a gente vai trazendo o que acontece nas experiências, né? Como a experiência de falar da Frozen traz outras reflexões, né? A Frozen é quase um suspiro para as meninas, né? Do tipo, não, mas eu não gosto da Branca de Neve, eu gosto da Frozen, né? Porque ela faz isso, né? É do empreendedorismo, é a menina que se vira só. E aí a gente vai construindo isso. Olha, tem esse lugar aqui, dá para precisa disso, né? A quem serve? A quem serve ela estar só, né? Essa meritocracia. E a gente vai discutindo conceitos para que realmente esse cotidiano seja visto, sabe? Mas a gente vai rolar esse curso online e na outra semana nós estaremos aqui novamente com falando todos os jogos e a dos gente jogos. vai voltando Ah, a eu queria falar rapidinho da Tiana, que eu acho importante, porque a Tiana é a única princesa preta, né? sim. Dos desenhos. E não à toa, ela é a única princesa que pega transporte público. Ela é a única princesa que trabalha para pagar conta. Ela é a única princesa que mora em cortiço. Ela é a única princesa que 75% do tempo ela não é pessoa, ela é sapo. A única princesa negra da Disney não é pessoa, é sapo. Depois fizeram outra, que é a Pequena Sereia, que não é pessoa, é peixe. Se não é projeto, gente, se não é projeto, é de uma coincidência do inferno. A única que trabalha para se manter, exatamente. É ela. E ela entra numa. Tem muita coisa para desempacotar Muita coisa. da, da, da Tiana. Eu só quis Muita mesmo. trazer. Muita, muita. Tem, tem a criminalização da religião de matriz africana, tem Criminalização. a vilanização do homem negro, né? O Exato. casal, Tem ele é colocado tudo. nesse lugar como. E Enfim, tem muitas uma coisas. coisa doida na Tiana, Adri, que ela fala assim: ele é um vagabundo, né? Ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele só gosta de cantar, ele só gosta de tocar. O que faz o príncipe da Branca de Neve, a gente sabe? A gente Herdeiro. sabe o que faz o príncipe da Cinderela? A gente faz alguma ideia do que faz o príncipe da Bela Adormecida? O único que a gente sabe é a Bela e a Fera, que ele é sequestrador. Ai, que amor. É o único que a gente sabe. Mas o da Tiana, a gente sabe que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar. Né? O outro que a gente sabe que não é um homem branco é o Aladim. O que é o Aladim? Um malandro, um cara que rouba, um espertalhão, um batedor de carteira, um mentiroso. Né? O Aladim é isso também. Temos uma história de amor verdadeiro para contar. O homem mente para ela do começo ao fim. Podemos levantar aqui para questões. Uma perguntinha um comentário lá para cima que eu vou resgatar aqui. Posso ler? É da Lógico. Camila Garcia. Ela escreveu assim: extrema importância nós trabalharmos isso, principalmente na criação dos nossos filhos. Devemos aprender a romper com o patriarcado para ensinar diferente. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Meu filho, 2 anos e meio, eu não ensino ele que cor tem gênero, ele pode gostar de rosa ou de azul. Mas teve um dia que ele disse para mim: mãe, a bolinha rosa é sua e a laranja é minha, num jogo que eles estavam brincando. Eu fiquei assustada e intervi, mas fiquei pensativa sobre o assunto. Eu não ensino, mas a sociedade ensina. Então, o nosso Uhum. trabalho nessa sociedade é muito árduo. Camila, eu te Comentários? entendo, te acolho nesse pânico. Mas, assim, não tem o que a gente faça dentro de casa, tá? Porque isso também é uma coisa
da fantasia da branquitude classe média, de que é possível a gente criar um mundo onde as nossas vidas não são atingidas pelas violências cotidianas, ou que a gente é capaz de transcender essas cotidianas, né? Como se aquilo fosse, na minha casa é diferente. Mas não existe isso, porque quem rege os nossos sentidos é o patriarcado colonizador capitalista. E os nossos sentidos, eles estão em todos os lugares. Eles não tão, porque a gente precisa aprender a viver dentro de uma lógica patriarcal capitalista. Então, o que que eu digo, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e a gente, enfim, conversa muito e tal. O que que eu vou tentando falar para ela? Não existe saída. Não tem algo que a gente faça que a gente vai ser resguardado da violência. Ou algo que a gente faça que um menino vai ser mais bonzinho ou menos bonzinho. Porque existe algo que não passa pelo caráter. Existe algo que passa pela formação que a ideologia vigente precisa, certo? Então, mesmo, por exemplo, eu tenho uma briga muito grande com as discussões sobre masculinidade tóxica, porque me dá a sensação de que existe uma masculinidade que não é tóxica. Se existe uma masculinidade tóxica, existe uma masculinidade que não é tóxica. E aí o cidadão ele pode escolher se ele é um filho da puta ou não. Assim como as meninas, a gente tem uma feminilidade não tóxica, como se existisse isso, como se a feminilidade em si já não fosse tóxica, como se a branquitude em si já não fosse uma violência. Entende? Então, como é que a gente. O que que eu penso? Se a gente vai educar os filhos, não é para a gente romper as dimensões de gênero, porque elas estão aí. Elas estão aí, elas vão ser aprendidas. Na minha cabeça, o que que a gente precisa fazer? Criar pensamento crítico. O nosso compromisso é com o pensamento crítico. Porque não é sobre caráter, entende? Ninguém participa de um estupro coletivo achando que se pode fazer aquilo, que aquilo é legal. Ninguém faz isso porque é legal. Todo mundo faz isso porque existe um corpo que pode estuprar e um corpo que merece ser estuprado. É assim que a gente vive. Porque é sobre poder. Então, quando fala assim, mas eu não sou um estuprador, eu falo, tem até um episódio que eu gravei com os meninos do Razão Inadequada, que se chama Toma Aqui Seu Pudim, Seu Aladim. Eu falei, o que que você quer quando você fala que você não é um estuprador? Você quer um abraço? Você quer um pudim? O que que você quer? Quando você fala, eu sou um homem em desconstrução, o que que você quer? Que eu tenha paciência, que eu te dê uma bibliografia? O que que você espera? Né? Não, mas eu estou tentando. Enquanto isso, eu faço o quê? Enquanto você está tentando? Né? Você está tentando o quê exatamente? Você está tentando não ser, né? A gente chama de capanga. Fala, olha, ou você atua de maneira contrária à ideologia vigente, ou você é capanga da ideologia vigente. Simples assim, porque você não é o poder. Você é uma manifestação de poder, entende? Isso não é sobre o seu filho de 2 anos e meio, pelo amor de Deus. É só para a gente entender como a gente amplia isso, né? Porque dá uma sensação de muito vazio quando você fala, cara, eu não vou conseguir. E eu vou contar para você, você não vai mesmo. Não vai conseguir, porque não dá para conseguir. Porque o que a gente precisa fazer é derrubar o patriarcado. Precisa formar aliados para a gente derrubar o patriarcado antes que o mundo acabe, né, gente? Denise está pedindo para falar. Diga, Denise. Bem bacana tudo que você falou e me chamou a atenção que a sua filha tem o seu suporte para conversar com ela sobre esse despertar dessa mentalidade. Quando vocês fazem o trabalho na escola e a menina desperta para isso, ou o menino, eles não têm um suporte, porque eu pensei na constelação sistêmica, que é muito discutida no judiciário, eu sou da área jurídica, e o ponto é que as pessoas despertam e não têm o amparo para poder trabalhar isso. E como que vocês veem essa questão após o trabalho de vocês, dessas pessoas terem amparo? Entendeu? Denise, essa é a pergunta de milhões. Quando a gente começou a trabalhar, logo no comecinho, a gente foi fazer um jogo, a Lê não podia, eu fui sozinha, fazer um jogo no EJA, no Butantã. E ali, na minha frente, eu vi que uma menina se deu conta que ela era violentada pelo avô. Ela se deu conta ali, na minha frente. Ela era uma adolescente, ela devia ter uns 17 anos. E eu vi. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora, né? E aí eu fui embora, sem saber muito como agir, falei para a coordenadora pedagógica,
Enfim, fizemos ali o que a gente sentia que tinha que fazer e foi embora. Aí, quando eu voltei nessa escola um tempo depois, um professor falou para mim que ela não estava indo para a escola. Que depois do dia que ela soube, ela não estava indo mais para a escola. E aí eu entrei em parafuso. E eu liguei para a Lê desesperada, chorando. A Lê falou assim: não, senta com a coordenadora pedagógica, conversa com ela. Aí eu fui, sentei com a coordenadora pedagógica e essa mulher falou um negócio que salvou a gente. Ela falou assim, eu falei assim para ela: eu vou parar. Laura Sembalista é o nome dela, uma mulher incrível. Eu falei: Laura, eu vou parar. Ela falou assim: por que você vai parar? Eu falei: porque aconteceu isso, isso e isso, e eu libero um gatilho que pode gerar uma coisa horrorosa. Ela falou: não, Nicole, quem tem que parar é ele. Se você continua, se você para, ele continua. O espaço é dele. A partir desse dia, o que a gente fez? A gente fechou um compromisso entre a gente, que a gente tem um compromisso com o pensamento crítico. Porque a gente entendeu que pensamento não mata. O que mata é estupro. O que mata é feminicídio. O que mata é violência em cima de mulher, em cima de gente preta, em cima de trans. É isso que mata. Pensar sobre isso dá um trabalho danado, mas não mata. Não é isso que mata. Então, o que a gente foi fazendo? A gente não... por isso que quando convidaram a gente para fazer, a gente teve essa conversa, eu, Dríade, a Lê e a Ju, e as meninas da Associação Fala Mulher, a gente falou, o que a gente fala? A gente fala sobre patriarcado. A gente fala sobre algo que quase ninguém conta para as adolescentes. Olha, isso aqui que você está vivendo isso porque tem um projeto para você viver isso. Você precisa entender que você faz parte de um projeto. Ao entender isso, a gente vai... Violência doméstica é parte de projeto. Não é personalidade. Não é índole. Entende? Tem um corpo que é autorizado a fazer essa violência. Então, o que a gente faz? E o que a gente foi entendendo também? Que uma maneira do patriarcado brecar a gente perguntavam assim pra gente, mas e quando você descobre que a menina sofreu violência, o que você faz? Aí eu pensava, puta merda, eu não faço nada. Porque eu não tenho o que fazer. Porque ela é mais uma menina que sofreu violência. Uma vez eu fui dar uma aula, tinham 20 mulheres, eu perguntei, quem aqui sofreu algum tipo de violência conjugal? Todas levantaram a mão. Todas. 20 de 20. Falei, cara, o que o patriarcado diz? Que isso que a gente faz é perigoso. Entende? Porque isso que a gente faz que pode acionar um gatilho. Ele retira a violência. Porque é quase como se a violência fosse inerente. A violência é inerente. A violência vai acontecer. Então você que tem que saber como é que você vai lidar. Porque a violência está dada. Porque homem é assim mesmo. Isso a gente ouve desde criança. Porque você não vai com esses shorts na frente do seu tio, hein? Você fecha a sua perna. Você viu que seu primo estava aqui? Você fica aí de olho no seu primo? Você tem 12 anos, mas você já sabe o que você está fazendo. O outro lá é chamado de menino Ney. Porque o menino Ney não sabe o que ele está fazendo. Ele é um homem de 40 anos de idade na cara. Entende? Então, o que a gente foi fazendo? A gente tem uma conversa que não é sobre o indivíduo. Passa pelo indivíduo. Mas a gente fala do que é sistêmico. Dá problema? Um monte. Precisa de uma certa coragem? Precisa. Mas é o pacto que a gente fez, né? E falando em pacto, eu penso que... penso não, o Atreva-se faz um pacto com o entorno, né? A gente não faz um pacto que é isso, individual, e trazer a violência individual. A gente recoloca ela como uma sistêmica, estrutural, e fazendo isso para um pensamento crítico. Mas quando você fala, né, também, eu entendo a preocupação, né? Como que fica depois? Uma das coisas que a gente constrói com as pessoas que a gente expõe tudo isso é que elas também sejam corresponsáveis. Nós somos corresponsáveis, né? Então, é também de um lugar retirar especificamente de uma pessoa que pode cuidar daquilo. Aqui a gente está em psicólogos e tal. Então, assim, a escola, um lugar que a gente visita muito, ela tem um pouco esse olhar, nossa, a menina sofreu uma violência, eu preciso encaminhar para o psicólogo. É possível encaminhar? Ela vai ser atendida? Vai ser rápido? Como é? Óbvio, a gente tem aí uma lógica, né, do sistema público e que vai ser encaminhado, é possível, é óbvio, vai acontecer. Mas, dentro daquele espaço, porque aquele espaço é um espaço gerador de frestas do patriarcado e de manutenção. Para onde que a gente olha, né?
as pessoas que estão junto. A gente já viveu de uma pessoa, após a gente fazer um jogo, um professor falou para a gente, se eu descobrir, ou se alguém me contar que a fulana de tal sofreu violência, o que eu faço? O Aí número a de gente quem que eu disse, dou? o número de quem que eu dou, né? Porque aí pensa nessa lógica pública, né? É CRAS, é CREA, denuncio para onde? Tem delegacia? Não tem? Porque a delegacia funciona hora das 8 às 6, é uma coisa enlouquecedora, porque o patriarcado faz isso, vai te fechando, vai te fechando. E aí eu disse a ele, dá o seu telefone, né? O meu é o seu, né? Porque também, sim, há um lugar que o meio faz intervenção. E aí a comunidade é muito foda, né? Então a gente também tem que confiar no sentido de tem algo que está fora da nossa mão mesmo, né? E isso ajudou muito a Atrever a pensar. Nós fomos num trabalho e aí elas contaram que uma mulher, porque o EJA é isso, né, minha gente? Sofreu violência de tanto. A gente chega lá no EJA, às vezes a gente não consegue fazer o jogo, porque é todo mundo querendo contar sobre isso. E aí ela conta pra gente que ela sofreu muitas violências e que o marido proibiu ela de ir para a escola. O que o grupo sabe? O grupo tem a sua estratégia. Elas não passaram por um grupo terapêutico. Elas têm uma convivência ali real do cotidiano. São muito parecidas, estudaram depois de muitos anos, as dificuldades se esbarram. Aí o grupo já tem uma condução. Eles já sabem que a fulana de tal, o marido, de tanto em tanto, proíbe ela a continuar a estudar no EJA. O que elas fazem? Elas montam um grupo, vão lá bater na casa dele, lá na casa Leva a dela, matéria. bate lá na porta e fala: tá aqui, ó, a matéria que passou isso, isso, isso. Você quer que a gente venha aqui um dia e faça com você, junto com ele ali na sala? Porque você precisa fazer prova. Elas arrumaram, elas têm um manejo entre elas, a estratégia, a ferramenta de retirar aquele lugar, elas já retiram. Então, essa rede que a gente fala de apoio, ela existe. A gente vai fazendo costura. E com ferramentas e capacidade que a própria comunidade faz. Elas mesmas têm. A gente ouviu várias coisas, do tipo assim, a gente sabe que a vizinha da casa 250, a gente está desconfiada que ela apanha. O que elas fazem? Elas saem na rua, começam a falar, ei, está acontecendo alguma coisa? Enfim, cada um tem uma forma de ler e de intervir. A gente confia muito nas pessoas, sabe? E muito isso que a Nicole falou. O patriarcado também vai acirrando a gente para dizer, vocês estão fazendo muito pouco. E depois que a gente foi para a escola e a Silvia diz isso para a gente, é sobre isso. É sobre uma possibilidade de realmente arrumar uma fresta e confiar que muitas outras coisas podem acontecer, como, por exemplo, o projeto aqui de vocês, né? Que tem um trecho, é uma estrada enorme, né? Da violência, mas tem um trecho que esse grupo cuida. Tem outro trecho, a gente vai acreditando nisso, né? Essa caminhada desses trechos. E tem essa coisa, né? A gente sabe que quando a gente fala aqui para vocês, a gente tem a impressão que a surpresa vem não pelo que vocês não sabem. A surpresa vem pelo que vocês sempre souberam. Claro. É essa a surpresa. Você fala, uou, cacete, eu sei. Então é. Olha, até me arrepia. Porque é isso mesmo. Você fala, meu Deus, entendi. Né? Não é algo que você fala, gente, eu vou trazer um negócio que vocês nunca pensaram. Todo mundo já pensou sobre isso. Todo mundo em algum momento falou, princesa, o caralho. Todo mundo em algum momento tem alguma coisa que você reconhece. Então, a gente confia nisso também, né? Que tem algo que vocês viram, por exemplo, hoje, que nunca mais vai desver. Pode, inclusive, ficar brava por causa disso, a gente deixa. Porque dá uma tristeza mesmo, né? Você fala, cara, não tem volta. Pode não concordar, mas nunca mais vai desver. Nunca mais vai achar, ai, que bonito. Nunca mais, a gente sabe, a gente confia 100% nisso. E nas escolas também a gente confia nisso. A gente confia que é possível alterar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa fazer a revolução e derrubar o patriarcado, porque se enquanto tiver patriarcado, vai ser assim, porque o patriarcado necessita das mulheres sofrendo violência, senão não se estabelece como poder. A branquitude necessita dos jovens pretos sendo assassinados, senão não se estabelece como poder.
enquanto a gente não mudar as lógicas de poder, vai ser assim, mas até lá a gente atrapalha um pouco, né? Se Atrapalha. tiver essa. Amores, tem várias dúvidas interessantes aqui que a gente não vai conseguir falar, porque acabou nosso tempo. Mas quinta-feira Vou que dar vem uma estamos de volta. sugestão de encaminhamento, então, porque na semana que vem a gente tem vocês de novo. Então, eu acho que é isso. Podemos usar essa semana de um respiro, principalmente para quem participou, e aí a gente retoma essas perguntas na próxima aula, A gente né? pode começar com elas, né, Ju? Sim. Para não Boa. perder, né? E eu vou dar um reforço para lá no nosso grupo, para quem não assistiu, assistir, para poder estar aquecida, né? Para a próxima aula. Porque é isso, a gente vai ter as duas aulas finais da Fala Mulher falando especificamente sobre ciclo de violência, essas questões mais técnicas, né? Do trabalho multidisciplinar, da relação com o CREAS, com o tecido social que existe, né, que tá e que também tem limitações porque ele existe dentro do mercado, né? Mas a gente vai Total. chegar, nós vamos ter essas aulas também, né? Tudo bem? Todo mundo Estamos bem? A gente tenta eufórica, né? fazer Tá umas Porque todo hoje piadas para mundo ver se vivo, dá para passar. gente? O quê? O quê, Todo Dri? mundo vivo. Tá Todo mundo... todo mundo vivo aí, tá todo mundo certo, todo mundo conseguindo entender, acompanhar tudo, precisando de alguma coisa, precisando de água. É. Bom, gente, acho que deram para vocês entender, deram para entender um pouco o que vai ser essas 4 aulas. Essa era a nossa aula de abertura, justamente por ter uma explicação geral, e eu acho que todo mundo fica exatamente a palavra que a Gil falou, aquecidas para os próximos momentos. Vou reforçar aqui que Liege mandou para a gente ali de novo a lista de presença. Vocês vão assinar essa lista de presença semana que vem de novo, e na outra de novo, e na outra de novo. É uma lista por dia, tá bom? Obrigada, Lê, obrigada, Nicole, obrigada, Ju, por esse momento aqui hoje. Obrigada, Isiliege, pela parceria aí hoje também. Muito obrigada, viu, meninas? Bom almoço para vocês. A gente volta na quinta-feira, no mesmo horário. Beijo, turma. Beijo, Qualquer coisa que até. gritem, procurem nós. Tchau, Beijo, tchau. beijo. ah, de Beijo! beijo. Tchau!